Olá pessoal, nessa segunda-feira teve um feriado e essa aula aqui ficou para sábado, tá certo? O que nós fazemos no sábado normalmente? A gente faz uma aula EAD para complementar, porque tem muita gente que mora fora, que não pode ir e tudo mais, facilita a vida de todo mundo. Então vocês têm aí praticamente mais de 10 dias para assistir essa aula e entender. Na próxima segunda a gente se encontra e a gente vai tirar dúvidas, tá? Porque na outra semana a gente tem prova. Então o que essa aula se trata? Bem, ela se trata, o assunto dessa aula é grandezas proporcionais, tá certo? Então vamos ver o que a gente vai ver hoje. A gente vai falar sobre proporção, a gente vai usar a regra de 3 e a gente vai discutir sobre proporcionalidade direta e indireta. Ao final eu vou apresentar quais atividades vocês devem fazer, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, é bom a gente entender o que é proporção, tá? Então, é uma sentença numérica que expressa a igualdade entre duas razões. Lembrando, uma razão é definida por um número dividido por outro. Então, aqui eu tenho uma razão e aqui eu tenho outra razão, tá certo? Então, veja esse exemplo. Se alguém corta uma pizza em duas partes e come uma delas, né? Temos que ela comeu metade. Concorda ou não? Então, se eu pego uma pizza, que é circular, que é um círculo, pegar uma caneta aqui, não vai ficar bonito, mas eu vou pegar. Eu tenho um círculo aqui, uma pizza, e eu comi essa metade aqui, ó. Então eu comi um meio, tá certo? Para ser mais exato, eu comi metade. Agora veja que interessante. Se eu pegar uma mesma pizza e eu cortar ela em 4 pedaços e comer 2 pedaços, vocês concordam que eu comi 2/4 da pizza, 2 pedaços dos 4 cortados, que é o mesmo que 1,5. Tudo bem? Então veja, quando a gente fala em proporção, 1/2 e 2/4 eles são proporcionais. E você percebe quando a gente pensa na pizza que isso é verdadeiro, tá certo? Tudo bem? Bem, espero que o exemplo da pizza já sirva para a gente poder entender. Vamos seguir em frente aqui que a gente tem muita coisa para ver. Mas vejam aqui, ó, eu brinquei um pouco mais com a história da pizza e eu desenhei uma pizza com 2 pedaços lá. A pizza está cortada em 2 partes. A pizza é a mesma, mesmo tamanho. Peguei uma pizza cortada em 4 pedaços, mas a pizza é o mesmo tamanho. E agora peguei uma pizza cortada em 8 partes. Então vamos rever aquilo que eu falei agora há pouco. Eu comi metade da pizza. Eu tinha 2 pedaços, eu comi 2. Agora eu comi 2 pedaços de uma pizza cortada em 4 partes. E veja, agora eu comi 4 partes de uma pizza que foi dividida em 8. Se você olhar, embora eu tenha comido um pedaço gigante, um pedaço grande, ou 4, né, que são 2, e aqui 4 pequenos, a proporção continua sendo a mesma. Eu comi a mesma metade da pizza, tá certo? Tudo bem? Então eu posso dizer que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Espero que isso aqui ajude você a entender o que é proporção, porque a proporção tem relação muito com o que a gente vive, tá certo? Então vamos seguir em frente. Olha, para verificar a proporção, ou verificar se as razões são proporcionais, a gente usa um negócio chamado produto cruzado ou multiplicação cruzada. Como assim? Eu coloco assim, ó, 1/2 é igual a 2/4. Aí eu multiplico, aqui falta um sinal de igual, tá? Aí eu multiplico 1 vezes 4, que deu 4, 2 vezes 2, que deu 4. As duas respostas não foram iguais? Como as duas respostas foram iguais, o 4 aqui e o 4 aqui, podemos dizer que as razões elas são proporcionais, tá certo? Então, 1/2 é igual a 2/4 mesmo. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos aí à conclusão de que elas são proporcionais. Outra coisa interessante é guardar o seguinte: se duas frações elas têm razões proporcionais, eu posso chamar elas de frações equivalentes, tá bom? Vamos verificar proporções. Brincar mais um pouco. Será que 3 e 5 são proporcionais? Será que esse 3/5 é proporcional a 9/15? E esse 1/6, será que é proporcional a 4/24? E o mesmo para 2/4 e 10/5. Então vamos ver o seguinte, ó. Se eu fizer a multiplicação cruzada, então aqui eu tenho que 3/5 é igual a 9/5. 3 vezes 5, 3 vezes 15, igual a quanto? 45. 5 vezes 9, 45 também.
Veja, 3 vezes 15 deu 45, 5 vezes 9 deu 45. O que isso está nos provando? Está nos provando que 3 quintos de 9 sobre 15 são razões proporcionais. E esses dois aqui, será que são? Vamos dar uma olhada aqui. Vou cruzar aqui, ó. 1 vezes 24. 6 vezes 4. Deu 24 e 24. O que acontece com essas duas proporções aqui? 1 sobre 6 e 4 sobre 24 são razões proporcionais. Vamos ver mais um exemplo aqui do lado, ó. 2 vezes 15. Quanto que é 2 vezes 15? Vai dar 30. Quanto que dá 4 vezes 10? Vai dar 40. Olha, já deu errado aqui. Então vejam, 30 e 40 são diferentes. Então nós não podemos dizer que as razões são proporcionais, tá certo? Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, brinca mais um pouquinho aí com a matemática que vocês vão ver que isso vale, tá certo? Vamos seguir em frente. Sabemos que a proporção é uma relação de igualdade entre razões e assim apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. Então eu posso dizer que A sobre B é igual a C sobre D. E eu leio que A está para B, assim como C está para D. Tá bom? Continuando. A gente viu alguma coisa sobre proporção, mas existem aqui algumas diferenças nas proporções. Eu tenho aqui a proporção que eu digo que ela é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos tentar entender, antes de fazer qualquer prática, para que isso fique fácil na sua mente. Olha, vamos ver primeiro a diretamente proporcional. Veja aqui, eu tenho vermelho, vermelho e eu tenho vermelho. À medida que o vermelho aumenta, o que acontece com o azul? Ele tem um tamanho, ele aumenta proporcionalmente e aumenta proporcionalmente. Como isso é visual, é difícil a gente ter certeza, mas a ideia aqui é mostrar o seguinte: para saber que é uma proporcionalidade direta, você tem que ver que ao aumentar o valor de um valor x aqui, o valor y também vai aumentar. Então aqui o x está um pouco maior, o y aqui está um pouco maior. O x aqui está maior ainda, o y está bem maior, tá certo? E eu quero que vocês entendam isso, porque quando chegarmos em problema, você vai ter que pensar: os valores estão aumentando ou estão diminuindo? Vamos agora dar um exemplo na inversa. Eu tenho aqui o meu círculo, o meu retângulo vermelho, onde eu tenho aqui o que eu chamei de x, e eu tenho aqui o meu y. Veja, à medida que eu aumentei o meu x de tamanho, o meu y diminuiu. Aumentei o x, o meu y diminuiu. Então eu tenho uma relação aqui, uma proporcionalidade que a gente chama de inversa, ou inversamente proporcional. À medida que eu aumento um, o outro diminui. Então guarde isso, diretamente, eu aumento um, o outro aumenta. Então vamos dizer assim, ó, eu tenho aqui, ó, 2 quartos, tá certo? Se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter 4 sobre 8. Então eu estou vendo que isso aqui é diretamente proporcional. Se eu multiplicar por 2 de novo, eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 16. De novo, diretamente proporcional, tá certo? Então isso aqui não é difícil de perceber. Agora, quando eu tenho aqui um número, ó, tenho aqui 16, a minha razão é de 16 por quanto que eu posso fazer aqui com números? Eu tenho aqui 16 e aqui eu tenho 4, tá certo? Se eu multiplicar por 2 aqui, você concorda que os dois vão crescer proporcionalmente? Sim, não é? Então veja, quando eu subir esse cara para 32, se ele for inversamente proporcional, ele não vai dobrar, ele vai chegar no valor que é a metade. Entenderam a brincadeira? Então se aqui eu aumentei, aqui ó, eu aumentei em 2, aqui esse carinha aqui ó, se eu fiz o dobro dele, esse carinha aqui eu fiz o quê? Dividi por 2 e deu aqui a minha inversamente, tá certo? Quando a gente trabalhar com inversamente proporcional, um dos valores da relação
aumenta, enquanto o outro valor diminui, tá certo? Vamos agora dar uma olhada aqui um pouco melhor, e aí vocês vão guardar isso com exemplos, tá? Veja aqui um exemplo da impressora. O exemplo da impressora é um exemplo bem fácil. Vamos dar uma lida. Ó. Uma impressora tem capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, né, dobramos a quantidade de páginas. Então, assim, eu estou aqui em 1 minuto, eu fiz 10 páginas. Se eu trabalhar com a impressora por 2 minutos, quantas páginas ela vai imprimir? Isso até é meio linear e é fácil. Ó. Se eu tenho 2 minutos, eu tenho 20 folhas. Todo mundo concorda? Então aqui ó, é diretamente proporcional. À medida que eu dobrei aqui o tempo, eu dobro o número de folhas, tá certo? Agora, o mesmo acontece se eu fizer uma divisão de tempo. Aqui eu tenho 1 minuto, tenho 10 folhas. Se for meio minuto, quantas folhas nós vamos imprimir? Percebam, a relação é diretamente proporcional e vai acontecer a mesma coisa. Se eu tenho 30 segundos, que é meio minuto, ao invés de imprimir as 10 folhas que eu imprimia nos meus, no meu 1 minuto, eu vou imprimir a metade, tá certo? Então isso aqui é um exemplo bem tranquilo de proporcionalidade direta. Vamos seguir mais um pouquinho. Em uma gráfica são feitas impressões de livro, então eu vou lá imprimir livros escolares. Em 2 horas, são realizadas 4 impressões. Em 2 horas, são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, são realizados, né, usando a mesma máquina, né, eu faço 60 impressões. Em 4 horas, eu faço 80 impressões. Em 5 horas, eu faço 100 impressões. Perceba que existe aqui um quociente relacionado a isso, né? 2, 3, 4, 5, quando é 2 é 40, 3 é 60. A gente pode perceber que a cada um que muda em cima, eu acrescento 20. Essa constante aqui de proporcionalidade, ou melhor, essa constante é chamada de constante de proporcionalidade, tá? Eu uso o termo K. Então veja, se eu tivesse aqui 10, desculpa, ficou bem feinho assim. Vamos usar a constante aqui para a gente entender. Se eu tivesse aqui, ó, 10 horas, quanto que eu iria fazer? Quantos livros escolares eu iria fazer? Se eu pegar constante, eu consigo saber. A cada uma é 20, então a cada 10 seria 200, tá certo? Tudo bem? Então eu posso usar constante para fazer uma conta aí tranquila e chegar na resposta que eu quero. Mas vamos seguir em frente aqui. Que eu quero que vocês percebam que isso aqui realmente, quando eu falo linear, é que ele faz uma linha mesmo. Ó. Se eu tenho 2 horas, eu faço a quantidade de 40. Se eu tenho 3 horas, eu faço a quantidade de 60. Se eu tenho 4 horas, a quantidade de 80. 5 horas, a quantidade de 100. Será que 6 horas vai dar aqui mesmo? E será que 1 hora vai dar aqui mesmo? Bem, a gente pode fazer as contas usando a regra de 3 se a gente quiser. Então vamos ver, ó, voltando para o mesmo exemplo. Seguindo esse exemplo, como saberíamos se fossem 6 horas trabalhadas? Veja, eu tenho aqui, ó, né, 2 sobre 40, então a cada 2 horas eu faço 40, e aqui eu tenho aqui, a cada 6 horas eu faço x. Então nessa minha relação, eu já sei que isso aqui, ó, é uma variável que eu não tenho a resposta, tá certo? Eu tenho os 3 valores da regra de 3 e tenho minha incógnita para trabalhar, tá certo? O que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar 2 por x, que vai dar 2x, e eu vou multiplicar 40 por 6. Pronto, aqui eu já fiz minha regra de 3, é só continuar a conta. 2x é igual a 240, x é igual a 240 dividido por 2, a resposta é 120. Então, quando eu tenho 6 horas, eu faço 120 impressões dos livros escolares. Tá certo? Para quem não entendeu o que aconteceu do lado de cá, lembre, quando eu faço a multiplicação em x, eu coloco cada um de um lado da igualdade, e para que esse 2 saia daqui e vá para lá, o que eu fiz? Eu dividi esse carinha por 2,
dividir ele por 2, isso é uma propriedade da matemática, que eles continuam sendo iguais. Quando 2 dividido por 2 ele vira 1, então o x eu não mostro. E o 240 dividido por 2 está aqui. Terminei aqui, cheguei na minha resposta, tá bom? Então esse exemplo aqui ó, mostra a regra de 3 e como ela pode ser nossa amiga para resolver esses tipos de problemas. Vamos brincar mais um pouquinho? Vamos lá. Para preparar uma limonada, uma receita recomenda 5 xícaras de água para cada limão. Precisamos saber quantas xícaras de água precisamos para 6 limões. Bem, temos aqui ó, um limão, 5 xícaras. 6 limões, não sei quantas xícaras são. Então eu tenho 1, que é igual a 6x. Certo? Multiplico 1x é igual a 5 vezes 6. Fica x é igual a 5 vezes 6, que dá 30. Então, para eu fazer, né, essa limonada, então se eu tenho 6 limões, eu vou precisar de quantas xícaras de água? Vou precisar de 6. Alguém podia dizer assim, ó, se um limão tem 5 xícaras, um limão para 5 xícaras, tá meio difícil de escrever com o mouse, tá? Xícaras. Então, se eu tenho 6, é só multiplicar 6 por 5, que vai dar 30. Como isso aqui é linear, também dá para você fazer em alguns momentos de cabeça, tá? Só usar constante, como que é o nome que a gente deu para constante? Está aqui em cima, ó. Constante de proporcionalidade, tá certo? E que nós vamos conseguir achar a resposta. Vamos ver outro exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, João dirige 240 km em 3 horas. Então, é 240 em 3 horas. Considerando que ele continuará 7 horas, então a gente já sabe aqui, ó, 7 horas. Dirigindo, qual a distância que será percorrida no restante da viagem? Quanto a mais ele vai dirigir nas próximas 7 horas? É isso que a gente quer saber aqui. Tudo bem? Então aqui eu vou ter um x. Vamos lá, vamos pensar. 240 km, 3 horas. Quantos quilômetros a mais eu vou ter em 7? Bem, eu vou fazer minha proporção aqui, ó, 240 demora 3, que é igual a x sobre 7. Cruzo 7 vezes 240 e 3 vezes x, cada um de um lado da igualdade. 3x é igual a 7 vezes 240. 3x é igual a 1.680. Levo lá, divido por 3 um lado e o outro. E eu vou ter aqui, ó, que vai dar 560, tá certo? Então, veja. De novo, eu vou montar as minhas razões, vou multiplicar em cruz e pronto. Veja que isso aqui é uma regra de 3 bem tranquila para a gente encontrar aqui. Eu tenho 3 valores e o valor de x e eu consigo encontrar tranquilamente. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui. Só relembrando, né, que a partir do momento que eu cheguei nessa resposta, João vai dirigir 560 km nas próximas 7 horas. Tá? Tudo bem? Entendemos a proporcionalidade direta? À medida que um valor muda, tá certo? O outro lado também muda. Existe uma proporção entre, né, o que eu estou, aqui nesse caso, a quilometragem e o tempo, né? Existe uma proporção e essa proporção é direta ou diretamente proporcional. Bem, vamos ver agora um pouco sobre proporcionalidade inversa e para essa a gente precisa ter um pouco mais de tempo. São duas grandezas inversamente proporcionais quando o aumento de uma, veja, o aumento de uma implica na redução da outra. Então, quando uma sobe, a outra diminui. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Se você triplica uma grandeza, a outra vai ser uma terça parte, vai ser dividido por 3, tá certo? Exemplo, quando se aumenta a velocidade, pense, você está viajando. Se a pessoa que está dirigindo aumenta a velocidade, então ele estava andando a 80 por hora e aumentou para 100 por hora. A pessoa vai chegar no destino mais rápido, em menos tempo, ou vai demorar mais tempo? Você vai perceber que se a 80, ou vamos dizer assim, a 100 por hora você demorava 1 hora, se você andar a 120, você vai chegar em menos do que 1 hora, tá certo? Então, à medida que a quilometragem aumenta, o tempo para chegar no lugar diminui. Tá bom? Isso é um bom exemplo de proporcionalidade inversa. Veja o exemplo aqui do João.
João decidiu contar o tempo que levava indo de casa para a escola de bicicleta. Então ele percebeu o seguinte, ó, quando ele ia 30 metros por segundo, ele demorava 2 minutos para chegar. Então aqui eu tenho 30 metros, então eu faço aqui, ó, tudo isso aqui, ó, 30 metros em 2 segundos. Tudo bem? Se ele aumentar a velocidade para 15 metros, desculpa, se ele diminuir a velocidade para 15 metros por segundo, então em 1 segundo, ao invés de ele andar 30, ele vai andar o quê? 15, ele está andando menos, tá certo? Então vejam, esse daqui está diminuindo e o tempo está aumentando. Então a gente vê aqui, ó, eu fazia em 2 sobre 3 e agora eu estou fazendo quanto? Eu estou fazendo a cada 4 segundos aqui. É o meu tempo, né? Eu andando a 15 metros por segundo, eu demoro 4 minutos. Andando a 30 metros, aqui é metros, tá? Andando a 30 metros por segundo, eu demoro 2 minutos. Veja, eu tenho tempo aqui e eu tenho aqui metros por segundo. À medida que o meu tempo aumenta, diminui o quantos por segundo eu ando. Eu estou mais devagar. Mas faz sentido, né? Porque a gente acabou de falar que se eu vou numa viagem e aumento a velocidade, eu chego antes. Se eu aumento o tempo, eu vou aqui diminuindo quantos metros por segundo eu ando. Então veja esse exemplo aqui, ó. Se foram 5 minutos que eu demorei para fazer o mesmo percurso, em 5 minutos eu andei só 12 metros por segundo, tá certo? Então veja que aqui a proporcionalidade também ela é inversa. Então podemos fazer a seguinte relação: 2 vezes 3 é igual a 4 vezes 15, que é igual a 5 vezes 12, que é igual a 1 vezes 6, tá certo? Então, mas como é que eu cheguei nesse número aqui, ó, que isto daqui é igual a isto, que é igual a isto, que vai chegar igual a isto? Bem, então não é tão simples. Vamos primeiro entender? O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, que em 2 minutos eu ando esta velocidade, não é isso? Nós estamos vendo que a relação aqui ela é inversa, não é isso? Inversamente proporcional. O inverso de 30 é 1 sobre 30. Então vamos ver como que eu cheguei nesse número aqui, para ver se facilita o nosso entendimento. 1 sobre 30 pode ser escrito assim, 2 dividido por 1 sobre 30. 2 é o mesmo que 2 sobre 1. Existe uma forma de saber o resultado desta conta aqui, que é a forma em multiplicação em cruz. Eu multiplico aqui, 2 vezes 3, 2 vezes 3 não, vezes 30, é igual a 1 vezes 1. No final isso aqui dá quanto? Dá 60. Tudo bem, todo mundo? 60 sobre 1, que é igual a 60. Veja, para a gente saber se 2... Então, veja, para saber se 2 vezes 30 é igual a 4 vezes 15, a gente vai ter que refazer essa proporção inversa. Então, guardem aqui, deu 60, tá certo? Eu vou limpar e vou fazer de novo. Agora, vamos fazer esse. 4, na minha proporção inversa com 15, é 1 sobre 15, tá certo? Nós podemos escrever assim, 4 que divide 1 sobre 15. E aí a gente lembra o seguinte, 4 é o mesmo que 1 sobre 1, que é a mesma coisa. Multiplico em cruz para achar a resposta. Isso aqui é 4 vezes 15 sobre 1 vezes 1. 4 vezes 15 vai dar 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 5, 20. 40 mais 20, 60. 60 sobre 1, não precisa nem escrever. Então, vejam,
Eu acabei de mostrar para vocês como que isto aqui é uma verdade. E vejam, existem formas diferentes de resolver a proporcionalidade inversa. E eu estou mostrando isso porque eu vou mostrar duas formas distintas para a gente resolver. Uma delas é pensando no inverso e a outra delas é pensando nisto daqui, ó. Nessa ideia de que 2 vezes 30 vai ser igual a 4 vezes 15, que vai ser igual a 5 vezes 12, que vai ser igual a 1 vezes 60, tá certo? Então vamos seguir em frente aqui e vamos ver o primeiro formato que eu quero mostrar para vocês de solução dessa proporcionalidade inversa. Bem, vamos solucionar aqui. Primeiro vamos lembrar, a medida que nós temos aqui é a seguinte, ele demora 2 minutos quando ele anda 30 metros por segundo. Se ele andar menos metros por segundo, esse número vai subir, porque ele está andando menos. Então, estamos identificando que isso aqui é inversamente proporcional, tá certo? Tá, se isso aqui é inversamente proporcional, o que eu posso fazer? Eu posso pensar assim, 30 está para 12, assim como, mas veja, como não é diretamente proporcional, eu não vou falar assim como 2 está para x. Eu vou dizer assim como o inverso de 2 está para x. Então, assim como x está para 2. Tudo bem? Quando eu faço isso, pronto. Agora é só fazer a conta aqui que o resultado vai dar certinho, tá certo? Então vejam, aqui eu tenho já o inverso. Deixa eu aproveitar e fazer a linha que eu comi aqui. Então aqui, ó, tava 2x, eu fiz o inverso. Feito o inverso, agora é só fazer as contas, ó. 12 multiplica x, que está aqui. 30 multiplica 2, que está aqui. Tá certo? 12x é igual a 60. X é igual a 60. Esse 12 aqui passa lá dividindo, ou você divida por 12 nos dois lados. E aí 60 por 2 é igual a 5. Tá certo? Então a resposta para essa atividade aqui é 5 minutos. Entenderam a forma como a gente faz? É parecida com a anterior, só não posso esquecer de que esta questão ela é inversamente proporcional. E vejam, quando você lê uma questão, você vai ter que perceber se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Você vai ter que pensar um pouco. A partir do momento que você pensa, você muda a forma como que você resolve. Outra coisa, eu sugeri que você pensasse desse jeito que está aqui em cima, né? 30 está para 12, assim como o inverso de 2 está para x, então seria x está para 2, mas você poderia deixar o 2 e o x aqui e inverter o 30 com o 12, porque dá na mesma. Porque quando a gente multiplicar cruzado aqui, dá na mesma, tá certo? Você escolhe a forma como você quiser fazer. Então, só para lembrar, se eu tivesse deixado aqui, ó, 12 e 30, eu inverti no primeiro, eu teria que fazer a minha igualdade aqui no 2 sobre x. Lembre, em algum momento, algum dos dois vai estar inversamente proporcional. Então, isso é uma forma de você resolver essa questão. Vamos para outro exercício, tá? Exemplo 2. 5 operários constroem um muro em 12 dias. Então, pensem. 5, vou pegar uma cor diferente. 5 constroem um muro em 12 dias. Então, tem aqui um monte de dias, certo? São 12 dias. Se eu tiver 10 operários, vai demorar mais tempo ou menos tempo? A gente já sabe que é menos. Então, à medida que esse aqui está aumentando, esse daqui está diminuindo. Então, nós já sabemos, ele é inversamente proporcional. Então, a gente pode resolver ele da maneira que a gente aprendeu agora há pouco. Então, vejamos. Eu tenho aqui ó, 5 e 10. Neste momento, eu não inverti o 12 e o x. Eu inverti os primeiros números. Lembra que eu falei? Você podia inverter aqui ou inverter aqui. Você vai decidir como que você faz. Não tem nenhum problema. O que você tem que lembrar é que tem que inverter, porque se você não inverter, você vai dizer que 5 operários fazem 12 dias e 10 operários vão fazer mais do que 12 dias. Mais gente trabalhando, o tempo para resolver o problema diminui, tá certo? Então vamos seguir em frente aqui. 10. Então, só finalizando aqui, nós temos aqui 10x, né? Porque nós já cruzamos aqui, 5 vezes 12. Isso aqui deu 60 do lado de cá.
Aqui deu 10x, passo o x dividindo, ou divido os dois lados por 10, e aí a gente tem aqui que o resultado é 6, tá certo? Então vejam, são 6 dias. Esse segundo exemplo, de novo, a gente conseguiu fazer a proporcionalidade inversa de maneira tranquila. Vamos para o terceiro exemplo. Então temos aqui, ó, 12 pessoas preparam um lanche em 3 horas. Então eu tenho 12 pessoas e vamos pensar assim, ó, eles estão preparando o lanche de um grupo de pessoas, não é um lanche, é um lanche para um grupo de pessoas. Então, 12 pessoas demora. Quanto tempo demoram 12 pessoas? Tá, demora esse tempo aqui, ó, 3 horas. Tá certo? Agora, se eu tiver só 4 pessoas, vai demorar a mesma quantidade de horas, menos ou vai demorar mais horas? Vai demorar mais. Veja, à medida que o número de pessoas aqui está diminuindo, o meu tempo está aumentando. Veja que elas são inversas, tá certo? Quando uma diminui, a outra aumenta. Então nós já identificamos que é inversamente proporcional. Então a gente já sabe como resolver isso. Então vamos resolver. Em primeiro lugar, eu construí aqui invertendo de novo esse 12 e esse 14, mas eu poderia ter invertido do lado de cá. Então fica 4 está para 12, assim como 3 está para x. Aí eu multiplico em cruz aqui, ó. 4 vezes x é 4x, 12 vezes 3 está aqui, 4x é igual a 36, divido os dois lados por 4, dá 36 dividido por 4, que vai dar 9. Então a resposta é que vai demorar 9 horas. Então, olha só, 12 pessoas demoravam 3 horas. 4 pessoas vão demorar 3 horas, mais 3 horas, mais 3 horas. Vai demorar 9 horas, tá certinho? Entenderam essa brincadeira? Então tá, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um outro jeito de pensar a solução desses mesmos problemas. E vocês escolhem a forma que vocês quiserem para resolver o problema, tá certo? Pessoal, agora vamos resolver a proporcionalidade indireta de outra forma. Eu vou usar um slide que a gente já viu antes para a gente entender o que é isso, tá certo? E aí depois a gente continua. Vejam, lá no slide lá atrás foi apresentado o seguinte. Esse exemplo, João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta, com diferentes velocidades. Observe a sequência. Primeiro, toda vez que tiver um problema, verifique o que está acontecendo. Nesse caso, a gente já verificou o seguinte, que ele percorria 30 metros por segundo, tá certo? Então, ele percorria 30 metros por segundo, então a cada segundo ele andava isso. E isso demorava 2 minutos, tudo bem? Quando ele andava 15 metros por segundo, que é aqui mais ou menos, ele andava menos por segundo. Então, o tempo dele aumenta, tá vendo? Para 4 minutos. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que quando o tempo aumenta, a grandeza, a velocidade em metros por segundo, ela vai diminuindo. E quando isso acontece, aí a gente se encaixa num exemplo de que nós temos uma proporcionalidade inversa, tá certo? Agora, vamos seguir em frente aqui. O que nós temos aqui? Olha, podemos fazer a seguinte relação. Eu estou dizendo que 2 vezes 30 é igual a 4 vezes 15 e assim por diante. Então, o que a gente está olhando aqui, deixa eu pegar uma outra cor. 2 vezes 30, que vai dar 60, 4 vezes 15, que vai dar 60, 5 vezes 12, que dá 60, e 1 vezes 60, que vai dar 60 mesmo. Eu estou mostrando para vocês aqui que existe uma forma de você conseguir calcular a proporcionalidade inversa usando esta ideia aqui. Pessoal, eu fiz um corte no vídeo para mostrar uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer na outra aula. Vocês vão ver que depois eu vou continuar uma explicação e eu faço uso disso aqui, ó. Que 2 vezes 30 é igual a 4 vezes 15, né? Que é 2 vezes 30, 4 vezes 15, 5 vezes 12.
1 vezes 60. Mas eu não expliquei para vocês como é que eu cheguei nisso. Então, vamos lembrar uma coisa bem básica, tá? Porque isso vai ajudar você a entender melhor. Vou até usar o amarelo. Quando eu olho aqui a minha grandeza, eu tenho 2, e a gente sabe que esse 30 ele está inversamente proporcional. Se ele é inversamente proporcional, eu vou escrever ele 1 sobre 30 aqui. Ele está inverso, tá certo? Então eu tenho 2 e aqui 1 sobre 30. E depois, eu tenho 2 e o inverso de 15 lá é 1 sobre 15. Tudo bem? Tá. A gente já discutiu aqui que enquanto esse cara aqui, o 2 aumenta, a velocidade de metros por segundo, essa grandeza diminui, tá certo? Tá, agora vamos voltar para o seguinte. Vou dar um limpo aqui. Tá, e como é que eu no final cheguei nesse cara aqui, ó, 2 vezes 30, 4 vezes 15? Então vamos resolver as duas contas aqui. Vamos resolver as duas contas para vocês entenderem como chegar nisso, para ter alguma lógica na mente de vocês. Então quando eu olho aqui, ó, 2, tá certo? E aqui eu tenho o inverso de 30, eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó. 2 dividido por 1 sobre 30. E outra coisa que a gente sabe é que 2 é o mesmo que 2 sobre 1. Para resolver divisão de fração, a gente aprende o seguinte, que a gente pega, multiplica esse por esse, que vai dar 2 vezes 30, não é isso? 2 vezes 30, dividido por 1 vezes 1. No final dá 2 vezes 30. Todo mundo entendeu que eu cheguei nisso aqui? E 2 vezes 30 é esse carinha aqui, ó, que no final vai dar os 60 que a gente já calculou antes. Agora vamos dar uma olhada para ver se isto daqui que eu falei é igual a isso mesmo. Então esses dois aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima, tá certo? Então o que a gente tem? Que o 4, e aí eu tenho aqui a minha grandeza invertida, não é isso? Eu posso escrever da seguinte forma: 4 dividido por 1 sobre 15. 4 é o mesmo que 4 sobre 1, e a gente aprendeu já na matemática que para fazer a conta de frações aqui da divisão, eu multiplico 4 por 15, que vai dar 4 vezes 15 sobre 1 vezes 1, que é 1 mesmo, né? Então a gente chega à conclusão que é 4 vezes 15. Entenderam a ideia ou não? Então aqui, gente, podemos fazer a seguinte relação, está dizendo exatamente isso, que se eu fizer o 2, né, pelo inverso da outra grandeza, eu vou ter 2 vezes 30, 4 vezes 15 e assim por diante. Então foi assim que surgiram esses caras aqui, ó. E aí, a partir do surgimento desses caras, aí eu posso parar e pensar, bem, é uma equação, e a gente vai ver a equação um pouco depois. Eu tenho aqui, ó, isso é uma verdade, né? Porque 60 é igual a 60, mas se em algum momento eu tiver esses dois números e faltar este, então fica fácil de eu resolver, porque fica 2 vezes 30 vezes 4 vezes x, e eu tenho que achar o valor de x, e aí a gente faz a matemática básica, tá certo? Então, assim, eu fiz esse adendo aqui para a gente entender exatamente onde é que chegou esse valor aqui, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês entenderem é o seguinte: a gente já aprendeu que, como são proporcionais, eu posso dizer, ó, que 2, o inverso de 30, vai ser o mesmo que 4, o inverso de 15, tá certo? A gente já estudou isso, a gente já viu da proporcionalidade, tá certo? Lembra da história da pizza? Eu tinha 1/2, que era igual a 2/4, que era igual a 4/8. Então a gente já sabe que isso é verdade. E aqui eu tenho a mesma coisa. Então, quando eu escrevo aqui, ó, 5 é igual ao inverso de 12, e não esqueça de fazer uma maior aqui para você não se perder. E 1 é igual a 1 sobre 60, a gente está dizendo exatamente isso, que esses caras são iguais. Consequentemente, se eu resolver essas contas aqui, nós vamos chegar nesses resultados e ter essa igualdade. E a partir daqui a gente consegue fazer a nossa conta. Tá bom? Então eu vou encerrar esse trecho aqui e a gente volta para o vídeo onde a gente estava. Tá certo? Como assim? Ó, vamos dizer que eu não sei esse valor aqui.
Então aqui vai ser um y ou um x. E aí vamos lembrar, quando eu digo assim, ó, que 2 vezes 30 é igual a 4 vezes y, isso aqui é até meio fácil para nós. Eu posso dizer que 4y é igual a 2 vezes 3, 60, tá certo? Y é igual a 60 dividido por 4, que dá quanto aqui? 60 dividido por 4, a gente faz a continha aqui, ó, bem rapidão, né? 6 dá 1, 1 vezes 4, 4, desce 2, desce aqui meu 0, 20 dividido por 4 é 5. Então vejam, eu cheguei nesse valor aqui, tá certo? O que eu quero mostrar? Que existe uma forma em que se você conseguir pensar desta forma, você vai entender que esse vezes esse é igual a esse vezes esse e assim por diante. Então, se você usar isto daqui para procurar a resposta, você também consegue encontrar a resposta dos problemas apresentados, tá certo? Então vamos ver os exemplos conforme a gente viu na aula anterior, a gente vai rever os três e vamos ver se a gente consegue seguir essa ideia, tá bom? Sigamos. Vamos retomar o exemplo do João agora sobre outra ótica. Então o que nós temos aqui? João vai de bicicleta de casa para a escola. A gente já viu isso, tá certo? O que a gente já viu? A gente viu que se ele andar 30 metros por segundo, 30 metros por segundo, ele demora 2 minutos, tá certo? Para chegar na escola, se andar a 12 metros por segundo, quanto tempo levará para completar o percurso? Aqui está o x. Veja, a gente já viu isso daqui, a resposta está no slide anterior, mas eu quero mostrar para vocês de novo. Lembra que a gente viu lá? 2 vezes 30 é igual a x vezes 12. Nessa brincadeira aqui, ó, a gente pode calcular o seguinte, que 12x é igual a 60, x é igual a 60 dividido por 12, que no final isso aqui dá 5, tá certo? Tudo bem? Então eu não fiz uma regra de 3 construída, eu multipliquei aqui e calculei. No final das contas não tem muito segredo se a gente parar para pensar profundamente, mas eu não vou parar para pensar profundamente, tá bom? O que eu quero dizer para vocês? Isso aqui demorou, vamos ver aqui, 5 minutos, tá certo? 5 minutos, conforme a gente já viu. Então, esse carinha aqui, ó, né, a 12 metros por segundo, tá aqui na tabela, ó, 12 metros por segundo, chegou a 5. Vamos ver se a gente consegue refazer desse jeito, ver se vocês entendem. Primeira coisa que a gente faz, verificar se é proporcionalmente inverso. Então eu tenho aqui, ó, 5 operários constroem um muro em 12 dias. Pense assim, ó, 5 pessoas trabalhando construindo em 12 dias um muro. Se eu tiver 10 pessoas, a gente consegue perceber que 10 pessoas constroem em menos tempo. Então a gente já consegue perceber que quando eu aumento o número de operários, eu vou diminuir provavelmente o número de dias. Isso daí é bastante racional e dá para perceber, tá certo? Então a primeira coisa é inversamente superior? É inversamente proporcional? Sim, então a gente segue. Agora vamos observar aqui, ó. 5 operários, 12 dias. Se forem 10 operários, quantos dias serão? Lembra da história? Eu venho aqui, ó, 5 vezes 12 é igual a 10 vezes x, e isso dá 10x, que é igual a 5, 12, 60. X é igual a 60 dividido por 10, no final aqui dá 5, 5 não, desculpa, 6 dias. Então, faz sentido para vocês? É até meio óbvio, né? Se eu demorava 12 dias para com 5, se eu tenho 10, eu demoro metade. Mas veja que dessa forma também é possível de resolver. Vamos para o próximo. 12 pessoas preparam um lanche em 3 dias. Vamos sempre guardar aí, ó, que um lanche talvez seja um lanche para X pessoas, não um lanche para colocar na mesa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que 12 pessoas
prepara um lanche em 3 horas, né? 3 horas. Tá, então eu tenho 12 pessoas e demora 3 horas. Em quanto tempo 4 pessoas fariam o mesmo trabalho? Olha, se 12 pessoas fizeram em 3 horas, 4, que é muito menos, vai demorar mais, concorda? Então, à medida que eu diminuir o número de pessoas, a quantidade de horas deve aumentar. Isso mostra pra gente que é uma proporcionalidade inversa. Vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer novamente? O que nós temos aqui? 12 pessoas demoram 3 horas para fazer um lanche. Se eu tiver 4 pessoas, quantas horas eu tenho? Lembra da ideia? 12 vezes 3 é igual a 4x. 4x é igual a 3 vezes 12, 36. X é igual a 36 dividido por 4. 4 vezes 9 é 36, então deu 9 aqui, tá? Dá 9 horas. Tudo bem? Então, encerramos aqui a parte da proporcionalidade direta e indireta. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades e aí na próxima aula a gente tira a dúvida em sala, tá bom? Antes de mais nada, não esqueçam, lá no Moodle eu deixei um arquivo com atividades. Embora tenha as respostas, eu quero que vocês tentem resolver para vocês entenderem. Isso vai cair na nossa avaliação, tá certo? Agradeço a presença de todos vocês e tchau!